Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos no domingo de Pentecostes, essa solenidade que finaliza o tempo pascal. Então, recebendo o poder e a graça do Espírito Santo, nós podemos aí sair nessa missão de anunciar o Evangelho como fizeram os apóstolos, com ousadia, com coragem, com parresia, não contando com as nossas forças, mas contando com a força do alto, contando com a força do Espírito Santo. Então é o próprio Espírito Santo em Pentecostes que faz com que a igreja saia do cenáculo cheia do poder de Deus, cheia da autoridade do Senhor para anunciar o Evangelho, e o próprio Senhor trabalhará em favor daqueles que anunciam o Evangelho, confirmando então a pregação dos seus apóstolos, dos seus discípulos. E nada melhor do que nós pegarmos hoje essa leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dos versículos de 1 a 11. Olha o que diz a palavra de Deus. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e de admiração diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, também romanos que aqui residem. Judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Essa leitura é cheia de detalhes e que nós poderíamos falar de muitos detalhes para enriquecer aí o nosso conhecimento e o nosso desejo de mergulhar na palavra de Deus. Mas não dá para falar de todos os detalhes. Então, hoje eu vou ficar apenas com um detalhe desse texto bíblico para a gente poder aprofundar aí no pensamento de Deus, no desejo de Deus, por que o Senhor queria enviar sobre nós e nos batizar no seu Espírito. Então, hoje eu vou ficar com esse versículo 2 que diz: de repente veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania que encheu a casa onde eles se encontravam. Essa palavrinha barulho, e é nessa palavra que eu quero ficar com você hoje, poderia ser traduzido, ou seja, tomando o hebraico como referência para a tradução, então essa palavrinha barulho poderia ser traduzida como uma voz poderosa, kol, no hebraico. Uma voz poderosa, e por que como uma voz poderosa? Então é como se de repente veio do céu uma voz poderosa, um barulho, uma voz poderosa, como se fosse uma forte ventania. E essa voz poderosa é a voz de Deus no paraíso. Nós encontramos essa mesma palavrinha lá no livro do Gênesis, que vê Gênesis 3, versículo 8, diz assim. Gênesis 3, 8. Olha o que diz a palavra de Deus. Quando ouviram o barulho do Senhor Deus, que passeava pelo jardim à brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Não é interessante? Se nós pegarmos esse versículo bíblico, porque os discípulos também estavam escondidos. Os apóstolos também estavam escondidos. Todos estavam reunidos no mesmo lugar, escondidos, com medo dos judeus, presos dentro do cenáculo, fechados dentro do cenáculo, porque Jesus tinha morrido e, claro, já tinha ressuscitado e se mostrado a alguns dos seus discípulos. Mas, enfim, estavam encarcerados, fechados em si mesmos aqui dentro do cenáculo até a vinda do Espírito Santo. Como nós vemos Adão e Eva aqui com medo de Deus. E a voz do Senhor
vai dizer o barulho do Senhor Deus que passeava no jardim à brisa da tarde. Então esse barulho de Deus é a própria voz de Deus que não se cansa de chamar o homem. E chamar o homem a quê? Lá no livro do Gênesis, chamar o homem à conversão, chamar o homem e a mulher que haviam pecado para si, trazê-los de volta para si. E aqui nós compreendemos, essa mesma voz de Deus poderosa, esse mesmo barulho, é o próprio Senhor chamando de volta os seus discípulos para Ele, chamando de volta os discípulos para a intimidade. O jardim, lá no Gênesis, é o lugar da intimidade de Deus. Então a voz de Deus aqui, ela quer gerar intimidade. Que os seus apóstolos tenham intimidade com o Senhor, mas agora de uma nova maneira, a partir do Espírito Santo. Então o dia de Pentecostes, com todo o seu significado que é rico e pleno, mas se nós pegarmos a partir desse detalhe do barulho, nós vamos ver que esse barulho que é a própria voz de Deus no paraíso, que é uma voz poderosa, da mesma forma que Deus chamava Adão e Eva a uma intimidade com Ele, a contemplar a sua face, a viver a sua própria vida e ao mesmo tempo chamando-os à conversão porque eles pecaram, o dia de Pentecostes também é isso. É trazer o homem de volta a uma conversão, trazer o homem de volta para Deus, dar gosto, dar sentido para o homem e é isso que acontece conosco pela graça do Espírito Santo. O Espírito Santo recebido no batismo, a graça que o Senhor nos dá de permitir que o próprio Espírito Santo recebido no batismo possa gerar vida em nós, e é isso que nós chamamos de batismo no Espírito Santo, ou seja, eu gosto de dizer que é uma antecipação das coisas do alto, é ter já nessa terra um gosto pelas coisas do alto. Eu diria que o batismo no Espírito Santo, esse derramamento do Espírito sobre os apóstolos, sobre a igreja, sobre cada um de nós, é um retorno a Deus, um retorno de coração, uma conversão a Deus e ao mesmo tempo é um chamado à intimidade com Deus. É voltar para o paraíso, é contemplar Deus face a face, é experimentar a vida de Deus que anda conosco no meio desse jardim. Então, o batismo no Espírito Santo, esse derramamento do Espírito, é a graça de voltar à intimidade com Deus. É o próprio Espírito Santo recebido no batismo que encontra espaço em nós para poder trabalhar, agir e nos devolver para Deus, revelar para nós as maravilhas do Senhor e ao mesmo tempo nos levar ao lugar da intimidade, nos levar a descansar no coração de Deus. Então, ou seja, se o jardim era o lugar da intimidade, Pentecostes é uma volta a essa intimidade com Deus. E mais, se nós olharmos aqui, então, essa voz poderosa de Deus que chamava Adão e Eva, aqui em Pentecostes, é essa voz poderosa do Senhor nos chamando de volta à intimidade. Então, nós não podemos dizer que nós não precisamos da graça do Espírito Santo. Se nós quisermos uma intimidade verdadeira, profunda, andar com Deus no seu jardim, Deus que anda, como diz o livro do Gênesis, à brisa da tarde, o Senhor que anda para dizer, ou seja, para dizer que Ele está conosco na intimidade, nós podemos experimentá-lo e viver da sua própria vida, nós precisamos da graça do Espírito Santo. O Espírito Santo nos aproxima de Jesus, o Espírito Santo nos revela e dá sentido a tudo aquilo que Jesus falou. Então nós vemos aí esse barulho. Só que nós ainda vemos, de repente veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania. E o que seria essa forte ventania? Essa forte ventania evoca o poder do Espírito. O barulho evoca o poder da voz de Deus, a própria voz poderosa de Deus, e a ventania, o próprio poder do Espírito, o ruá de Deus. E nós encontramos isso, nós podemos pegar aquela belíssima profecia de Ezequiel, capítulo 37, versículo 9, vai dizer assim: Ele me disse, profetiza para o Espírito, profetiza, filho do homem, dirás ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, venha ao Espírito dos 4 ventos soprar sobre estes mortos para que possam reviver. Então nós vemos aí o sopro de Deus, nós vemos esse vento de Deus, o próprio Espírito que é sempre simbolizado pelo vento, esse vento poderoso. Então nós estamos vendo aqui na profecia de Ezequiel, esse vento vem para ressuscitar.
para trazer vida nova, para fazer dos ossos ressequidos um grande exército que luta em favor do Senhor. Um exército que se levanta pelo poder do Espírito. Um exército que era ossos ressequidos. Então o Espírito Santo vem, essa ventania vem sobre os apóstolos para tirá-los do vale de ossos secos. Aqui os apóstolos fechados no cenáculo é como se eles fossem um vale de ossos secos, desanimados, sem vida, amedrontados, desencorajados. Então essa ventania do Espírito que vem sopra sobre eles e os tira do vale, e eles saem do cenáculo. E a primeira pregação de Pedro nós vemos quantas pessoas, né? Uma multidão que se converte, 3.000 pessoas que se convertem pela pregação de Pedro, porque está cheio dessa ventania de Deus, cheio desse poder de Deus. É o próprio Deus que fala nele, através dele, através do seu coração. Então, o que aconteceu lá em Ezequiel 37 é o que acontece aqui em Atos. O Espírito Santo quer nos dar vida nova, nos ressuscitar, nos tirar do vale de ossos ressequidos e fazer de nós um grande exército de evangelizadores, mas que evangelizam no próprio poder do Espírito. Se nós pegarmos Êxodo, capítulo 14, dos versículos de 21 a 22, nós também vamos ver uma ventania, um vento poderoso, que evoca aí o poder do Espírito de Deus. Êxodo 14, 21 a 22. Moisés estendeu a mão sobre o mar e durante a noite inteira o Senhor fez soprar sobre o mar um vento leste muito forte, um vento impetuoso, fazendo recuar o mar e transformando em terra seca. As águas se dividiram e os israelitas entraram pelo meio do mar a pé enxuto, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e outra à esquerda deles. Então nós vemos que a ventania que o próprio Deus enviou, separou as águas, fazendo delas duas muralhas, uma à direita e outra à esquerda, e o povo passou ao meio. Então, esse vento de Deus divide as águas. Esse vento de Deus inaugura um tempo novo para os hebreus, inaugura um tempo de sair da escravidão e ir em direção à terra prometida. Aqui em Pentecostes, o próprio Espírito Santo divide as águas, fazendo com que nós deixemos uma vida que já não nos pertence mais, que é aquela vida de escravidão do Egito no pecado, e que tenhamos desejo, gosto, vontade de atravessar deserto adentro e encontrar aquilo que Deus tem para nós, que é a terra prometida. Então, da mesma forma que Deus abriu com o vendaval o mar, e o seu povo pôde passar em direção à terra prometida, o Senhor em Pentecostes também sopra poderosamente, abre o mar para que nós possamos atravessar, deixando a escravidão do pecado do Egito e ir com coragem em direção à terra prometida, um novo céu, uma nova terra, a Jerusalém celeste, esperando a vinda gloriosa do Senhor. Então agora nós caminhamos, o povo caminhou 40 anos no deserto até chegar na terra prometida, porque o Senhor primeiro abriu as águas e os tirou do Egito. Agora o Senhor também em Pentecostes abre para nós o mar, para que nós caminhemos sem parar, sem olhar para trás, sem querer voltar para o Egito, sempre em frente, em direção àquilo que Ele reservou para nós. Então, esse vendaval que nós já encontramos em Ezequiel e agora em Êxodo, e é esse vendaval que nós precisamos. O Senhor quer dividir as águas, inaugurar um tempo novo e nos conduzir até a terra prometida. E é isso que também nós vemos no Evangelho de hoje. O Evangelho dessa liturgia vai dizer assim, em João 20, nós vamos pegar o versículo 22, diz: "E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo." Então essa voz poderosa de Deus, quando Deus diz, Ele diz a palavra, Ele age na palavra. Então eu estou falando através de palavras. Quando Deus diz, é a sua palavra que Ele diz, ou seja, a palavra é o próprio Jesus. Agora, esse vendaval, nós vimos o vendaval lá no Antigo Testamento e nós estamos vendo o próprio Jesus soprando um vendaval e fazendo barulho. Se nós soprássemos no microfone, faria barulho desse sopro. Então, esse vendaval, esse barulho, essa voz poderosa de Deus em Jesus Cristo. Quando Jesus sopra sobre os seus discípulos, dizendo, recebei o Espírito Santo,
é o que nós contemplamos em Lucas falando de Pentecostes, é o que nós contemplamos na profecia de Ezequiel, é o que nós vemos no livro do Êxodo, que nós vemos no livro do Gênesis, o próprio verbo de Deus agindo, o próprio Jesus agindo, porque tudo foi feito nele, por meio dele, através dele. Então agora é Jesus que sopra, e sopra definitivamente sobre a igreja, sobre os seus discípulos, sobre aqueles que o buscam, o poderoso, forte vento do seu Espírito. E é isso que nós precisamos, é isso que a igreja precisa, desse poder do alto, desse barulho que é a voz de Deus, que nos leva de novo ao paraíso e nos faz viver numa intimidade interior com Deus, e ao mesmo tempo nós atravessamos as águas em direção da terra prometida, que é um novo céu e uma nova terra. Então, vem Espírito Santo. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e inaugura para nós um tempo novo. Abra, Espírito Santo. Abre para nós, Espírito Santo, as águas, inaugurando um tempo novo, nos tirando do Egito e nos levando com gosto, com desejo, com vontade de buscar essa intimidade com Deus em direção à terra prometida. E ao mesmo tempo, Espírito Santo, leva-nos a anunciar o Evangelho para que muitos possam Te conhecer e, conhecendo a Ti, conheçam também a Jesus Cristo. É isso que nós celebramos nesse dia de Pentecostes, um derramamento poderoso do Espírito. Agora é o próprio Deus vivendo em nós, movendo em nós e nos fazendo viver na intimidade e na vida que Ele sonhou para nós, dando aos homens e a toda a igreja a possibilidade de viver uma vida no Espírito. Nós terminamos essa reflexão dizendo: vem, Espírito Santo.